Olá, muito boa noite. Hoje é terça-feira, está no ar o nosso Esporte Mais. Você participa com a gente respondendo a nossa pergunta de hoje, que é a seguinte: o goleiro Jean deve ser desligado do São Paulo? Para quem não sabe o que aconteceu, teve uma confusão ontem no CT, ele virou as costas para o treinador e para a equipe, meio que dando que não tá nem aí. Depois a gente vai explicar um pouco mais sobre essa situação, mas essa é a pergunta de hoje. Jean deve ser desligado do tricolor? Responda através do e-mail esportemais@tvmaisabc.com.br. E participando hoje durante toda a semana, na sexta-feira, você concorre a um voucher para conhecer o famoso Ski Mountain Park. E hoje eu tenho um convidado que é especialista no esporte, ele que tem pós-graduação em jornalismo esportivo, já trabalhou na área, Ricardo Constantino Truss. É assim seu sobrenome, a pronúncia? Isso Boa mesmo. noite, Ricardo, seja bem-vindo ao Esporte Mais. Boa noite, Roberto, é um prazer estar aqui. E a todos os telespectadores também do Esporte Mais, muito obrigado pelo convite. Valeu, e daqui a pouquinho, às 7h15, tem jogo pela Série A2 do Campeonato Paulista. O Santo André enfrenta o Sertãozinho fora de casa. Os outros times do Grande ABC entram em campo somente amanhã. Agora a gente fala um pouquinho de seleção brasileira durante o final da tarde, começo de noite da última segunda-feira. De ontem, o lateral Fagner foi convocado para a seleção brasileira com o corte do experiente Daniel Alves e ele já está a caminho, na verdade já está nos Estados Unidos com os jogadores da seleção, e ele falou um pouquinho sobre essa nova oportunidade. Primeiro, feliz, né, poder estar retornando. Foi tudo meio corrido, né? Recebi a notícia um pouco antes do começo do treino lá no clube. E aí começou meio que a correria, né? Liga para a esposa, pede para arrumar as coisas. O Luiz, né, comentou comigo da possibilidade de um voo. E aí foi tudo cronometrado, né? Horário do almoço, horário da saída, horário da chegada no aeroporto, para que tudo desse certo e eu pudesse estar aqui o quanto antes. Entre receber a notícia e chegar aqui, tem ideia de quantas horas deu, mais ou menos? Acho que umas 15, 18, talvez, um pouquinho mais, mas acho que vale a pena, né? Muito feliz em poder estar vestindo a camisa da seleção de novo, né? Então acho que todo esforço é válido. Sem dúvida, né? Ainda bem que deu para chegar bem cedo aqui, agora esticar um pouquinho as pernas no quarto ali para poder estar o quanto antes no campo aí e já ambientalizar com todo mundo e poder estar treinando. Se ele jogar tão bem quanto a velocidade que ele chegou para se apresentar nos Estados Unidos, o Brasil está bem servido. Ricardo, é um bom nome para substituir o Daniel Alves. Daniel Alves que provavelmente não estará na próxima Copa do Mundo. O Tite vem testando alguns jogadores, mas parece que o Fagner tem a confiança dele. Tem a sua também? Acredito que sim, né? Porque defensivamente falando, ele é um cara muito bom, né? Ele tem a confiança já do técnico, né? Então acredito que seja um bom nome, sim. Você colocaria algum outro atuando no Brasil, até mesmo no exterior, alguns do Palmeiras? Os dois são muito bons. Temos o Rafinha, que joga fora do Brasil, ou o Fagner é esse nome mesmo? Acredito que hoje o Fagner seja o nome ideal pro Tite, né? Mas a gente pode apontar também o Rafinha, que vem fazendo boas temporadas pelo Bayern de Munique, já está há muitos anos, também tem a confiança do Tite, né? Porque apesar de não ser ainda convocado, ele tem uma certa confiança também, acho que pelo trabalho que ele já realizou durante anos no Bayern de Munique. Acredito que um outro nome seria o Mike, né? Porque ele fez um bom campeonato brasileiro pelo Palmeiras, né? Então acho que esse talvez seria um nome que ainda a ser avaliado, né? Pelo Tite, ainda poderia talvez ter uma oportunidade futuramente, né? A gente segue falando de seleção brasileira, agora vamos ver dois estreantes. Alex Telles, ele que é lateral, atua pela esquerda, e o David Neres, ele que comeu a bola contra o Real Madrid, vestindo a camisa do Ajax, foi um dos protagonistas pelo time na Liga dos Campeões e também no Campeonato Nacional. Uma oportunidade única na minha carreira. O primeiro dia com certeza sou ainda um pouco tímido, mas acho que é normal, aos poucos vamos soltando, fui muito bem recebido. Estou imaginando desde a hora que fui convocado, desde a hora da ligação, já estou imaginando como seria, mas foi bem do jeito que eu imaginei, um pouco nervoso, mas tranquilo. A gente sempre imagina muitas coisas, né? Mas a gente acaba se surpreendendo pela maneira positiva, como me receberam, todos os atletas, a comissão. Me senti já logo de cara muito à vontade e muito feliz assim, de saber que eu estou aqui junto com grandes craques e poder desfrutar disso. Tudo novo, experiência nova, né? Sonho realizado. E agora só dar continuidade, né? Que é o mais importante. Caiu bem esse uniforme? Pô, me senti bem. Não tem como não se sentir bem, né?
E a sensação de receber o material na seleção principal, diferente? É outra coisa? Vestir essa camisa? É diferente. Coloquei a roupa aqui, olhei, a seleção brasileira. É diferente. Caiu bem? Acho que sim, né? Caiu bem. Ricardo, 2 jovens jogadores, o David Neres, se não me engano, tem 20 anos de idade, mas apesar de muito jovem, vestiu a camisa do Ajax, não deixou a camisa pesar, joga contra o Real Madrid como se estivesse jogando como um time do interior aqui de São Paulo, com todo respeito aos times do interior. São bons nomes? Sim, visando a Copa América, né, e visando futuramente a Copa de 2022, acredito que sejam bons nomes, né. David Neres aí já vem provando na segunda temporada do Ajax, né, agora chegou às quartas de final da Champions League, derrotando o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu, um feito enorme para o clube, né, apesar de ser um clube tradicional, vinha com temporadas em baixa, né. E o Alex Telles é um outro nome para o futuro aí da seleção brasileira, né, já visando a Copa de 2022, acredito que foram bons nomes que o Tite convocou. Mesmo com o Neymar lesionado, o ataque, o setor de ataque do Brasil ainda é o setor mais forte. O David Neres deve sofrer uma concorrência enorme, mas você o vê como pronto para jogar hoje pela seleção brasileira? Tem bola para ser titular? Acredito que ainda não. Ele está num processo de formação, né? Essa convocação ajudou muito ele agora, ele pode evoluir bastante, né? A fazer um aprendizado dentro da seleção, né? Só que ainda não. Acho que ainda o Neymar, né, o próprio Firmino, Gabriel Jesus, esses que já participaram de uma Copa, já estão mais preparados, né? Eles estão um passo à frente do David Neres. Acho que o David Neres ainda precisa criar um pouco de maturidade para poder ser o titular ainda da seleção. O importante é ter muitas opções. Eu conheço um lugar que tem muitas opções para você que adora comer aquele hambúrguer delicioso e jogar um videogame de época. Jogar, na verdade, mais de 7.000 jogos, então você precisa conhecer o Burger Game São Caetano. Sou Roberto do Esporte Mais. Estamos aqui na hamburgueria mais temática do ABC, que mescla um ambiente nostálgico com games de época, Atari, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo 64, Neo Geo, Mames, Vectrex, Genesis, com deliciosos hambúrgueres gourmet. Venha saborear, venha degustar, você não vai se arrepender. E nesse mês de março, promoção de aniversário, para grupo acima de 10 pessoas, quarta, quinta e domingo, R$50 por pessoa, com refrigerante incluso à vontade. Não perca! E também, ainda esse mês, nós vamos sortear o Atari, que é o game mais nostálgico e mais charmoso de todos os tempos. Quem nunca jogou um Atari, hein? Atari, a cada R$50 em consumo, ganha o cupom, concorre ao videogame. Se você quiser ganhar, venha e participe. Não perca! Temos aqui emulador com 7.000 jogos. Venha brincar com seus filhos, com a família, com seus amigos, com os colegas. Vem! Tá dado o recado do Irineu. Além de tanta qualidade, você pode levar para casa o lendário Atari, esse que é um dos videogames mais buscados pelo mundo. Agora a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte Mais. Agora eu falo direto para você que procura emoção. Você precisa conhecer o Ski Mountain Park. Muito boa noite a você que acompanha o Esporte Mais. Estamos em São Roque, direto do Ski Mountain Park, um paraíso ecológico, em especial dentro do restaurante e sem contar na praça de alimentação que você encontra neste lugar maravilhoso. Ao meu lado, o coordenador Miguel, que tem 20 anos de experiência e vai contar pra gente um pouquinho das atrações que encontramos aqui. Isso mesmo. Pessoal, olha que legal, nós temos 16 atividades, entre elas, escorregador de 360 metros, teleférico, arco e flecha, o arvorismo e 2 principais pistas de esqui. A pista de 100 metros, pista escola para iniciantes e de 400 metros para os mais aventureiros do esporte. E eu que amo uma patinação, tem pista de patinação ecológica. Olha só que demais, gente. Qual site daqui? skipark.com.br. Endereço? Estrada da Serrinha, bairro Cambará, número 1500, Para cidade de São fechar, Roque. com chave de ouro, onde estamos?
cidade de São Roque, no Ski Mountain Park. Para você, alegria e diversão é aqui. Valeu, Miguel. Tá dado o recado do Miguel, ele que estará amanhã aqui comigo participando do Esporte Mais. Agora a gente fala de um assunto não tão bom, que é o São Paulo, na verdade, o futebol do São Paulo, que anda horrível, mas agora a gente fala de um assunto de indisciplina. Primeiro a gente vai ver alguns lances do treino do São Paulo que enfrenta o São Caetano amanhã aqui no Grande ABC, lutando para avançar para a próxima fase da competição, com novidade nos uniformes. Ricardo, amanhã teremos uma final, uma verdadeira final aqui no Grande ABC. O São Caetano, se não vencer o São Paulo, está rebaixado. E o São Paulo, se não conseguir ao menos um empate contra o São Caetano, corre o risco de não avançar para as quartas de final da competição. O que você projeta para esse duelo e para o restante do ano para o São Paulo? Lembrando que é parecido com o mata-mata do ano passado, só que um mata-mata diferente, né? Na verdade, ano passado os dois protagonizaram as quartas de final do Paulista. E agora o São Caetano, ele depende de uma vitória para não ser rebaixado, né? Vamos torcer para que isso talvez aconteça, né? E o São Paulo nessa situação totalmente delicada, né? Chegar na última rodada do Paulista, infelizmente é um desastre para o clube se ele não se classificar para as quartas de final do Paulista, né? Você vê um favorito para o jogo de amanhã? Você aposta no São Caetano, no São Paulo? Acho que é jogo equilibrado. É jogo equilibrado porque, logicamente, para camisa, tradição, a gente colocaria o São Paulo como favorito, né? Mas a gente acha que não pode colocar nenhum prognóstico hoje. Eu colocaria um empate no jogo de amanhã. É um empate que para o São Caetano não resolve. Agora fala um pouquinho para a gente dessa situação que vem acontecendo com o goleiro Jean. Foi afastado, agora oficial, por indisciplina. Teve uma bronca do Wagner Mancini ontem, ele virou as costas e deu a entender que é o seguinte, ele não está jogando, então ele não tem culpa. Não é bem assim, né? Isso é verdade, né? Agora recebemos agora à tarde essa notícia, né, do afastamento do Jean do clube, né? Eu acho que virou uma situação insustentável para ele dentro do clube, né? Acho que o São Paulo agora vai ter que procurar alternativas para ele, de repente um empréstimo para algum outro clube, fazer alguma troca. Um goleiro que custou 10 milhões de clube para o São Paulo, né? Que veio como, seremos o substituto do Rogério Ceni. E ele veio mostrando, desde o ano passado, né, naquela provocação no jogo contra o Vitória também, que ele era goleiro do Bahia, ele foi provocar a torcida rival. Então, já não é de hoje que o Jean vem mostrando esses atos de indisciplina, né? E acho que agora começou a ficar uma coisa insustentável dentro do clube, né? Eu acho que o São Paulo vai ter que procurar uma alternativa para ele. E ele tem esse futebol todo que ele acha que tem para ser titular ou é mais mala mesmo? Eu acho que é mais mala mesmo. Eu acho que futebol até agora ele não mostrou o suficiente para ser o goleiro titular do São Paulo, né? Tanto que o São Paulo já foi procurar uma alternativa para esse ano, o Thiago Volpi, né, do Querétaro. É um bom goleiro, né? Só que também tem mostrado que a confiança do torcedor ainda não está 100% nele, né? Legal, agora a gente fala um pouquinho do Corinthians, que também briga nessa última rodada, briga pela primeira posição do seu grupo, está classificado, mas ainda busca essa primeira posição. Danilo, já pensando no pra frente, quarta-feira decide se vai definir as quartas em casa ou fora. Queria saber a sua opinião, se você tem alguma preferência, melhor definir em casa, melhor definir fora, você tem alguma preferência, assim? É óbvio que definir em casa é o que nós queremos, então sabemos que estamos classificados, mas nosso objetivo agora é classificar em primeiro, porque tem a decisão em casa, e no ano passado o Corinthians foi campeão em casa, então é totalmente
de suma importância você conseguir essa possibilidade de ter o segundo jogo em casa. Ricardo, o Corinthians enfrenta o Ituano amanhã na nossa última rodada, brigando por essa posição, por essa vaga de primeiro colocado, como o Avelar disse, para decidir as partidas em casa. Um jogo difícil, o Ituano, que é líder do grupo de São Paulo, e dificilmente vai terminar essa primeira fase fora da primeira colocação. É o jogo mais difícil da rodada ou o São Caetano e São Paulo, ainda que nivelado por baixo, está mais equilibrado? Eu acredito que São Caetano e São Paulo ainda estejam mais equilibrados, digamos, mesmo que seja um confronto difícil, digamos assim, né? Apesar do Ituano vir com uma campanha ótima, né, no Campeonato Paulista, né? Está em primeiro lugar, né, do grupo do São Paulo, né? Apesar do que, se o Corinthians ficar em primeiro e Santos e Palmeiras também, vai ter uma inversão de mando, né? Então o Corinthians vai ter que jogar a segunda partida longe de casa, né? Sim. Então eu acredito que ainda, apesar disso, São Caetano e São Paulo é um confronto mais equilibrado que Ituano e Corinthians. Agora a gente fala do Palmeiras, que enfrenta a Ponte Preta apenas por cumprir tabela, já está garantido na primeira colocação do seu grupo. Aí um pouquinho do treino do Palmeiras. É um jogo ainda para o Felipão testar mais alguns jogadores ou já tem que ter uma base para o restante da temporada? Sim, inclusive ele vai testar, parece que o Thiago Santos na defesa, né? Improvisado, porque por falta de opções, né? Questão do Luan, Gustavo Gomes na seleção paraguaia. Então ele parece que vai ainda fazer uma mescla de jogadores, vai continuar testando para chegar nas quartas de final do Paulista, e acredito que ele pode fazer aí sim mostrar o futebol verdadeiro que todo mundo está esperando do Palmeiras, né? Legal, Ricardo. Muito obrigado por sua participação no Esporte Mais. O pessoal de casa que quiser acompanhar os seus palpites, um pouquinho mais do seu trabalho, consegue pelas redes sociais, né? Facebook, Instagram? Sim. Tem o meu Facebook, Ricardo Constantino Truz. É só compartilhar lá, curtir, né? Vai poder ver os meus depoimentos sobre estatística de futebol também, entre outros. Né? Valeu, Ricardo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, Esporte Mais vai ficando por aqui, mas amanhã estamos de volta ao vivo nesse mesmo horário.